Estamos gravando hoje, né, sobre Marcélia, o tarô revelado de Marcélia do Johann Bendov. Nós terminamos ali falando sobre a linguagem corporal, né, quando um ao outro ali tá se tocando, o que essa linguagem tem para falar pra gente, tá? Hoje eu tô com o baralho, o tarô da editora Arta, tá? De Marcélia, ele é plastificado na frente e atrás, tá? É um tarô, se eu não me engano, de Marcélia que eu tenho com mais tempo, acho que sim, ó. Mas ele dá para estudar bem com ele, é um custo-benefício muito bom, né? E eu sempre tento trazer aqui tarôs para vocês conhecerem, né? E vocês se inspirarem aí. Agora a gente vai falar de em cima e embaixo. O que quer dizer? A gente vê a carta de Marcélia como um retângulo estreito, certo? Então, a gente vai pensar que tem uma linha aqui dividindo a parte de cima da carta para a parte de baixo, tá? E cada uma tem o seu próprio significado. Vamos lá. A forma tradicional das cartas de tarô é um retângulo estreito. Então, essa aqui é a forma tradicional. No tarô de Conver e no CBD, a proporção entre os lados é quase igual, tá? É quase exatamente 2:1. Como 2 quadrados e um sobre o outro. Ou seja, como se eu tivesse feito 2 quadrados, né? Então, um sobre o outro. Fica perfeitinho aqui. Pra vocês verem. Tenta dividir na sua cabeça a imagem, tá? Daqui pra cima é uma coisa, daqui pra baixo é outra. Então, essa forma, ela já sugere a ideia que a gente tem duas interpretações, né? Então, se a gente dividir a parte superior da parte inferior, vai dar a cada uma delas um significado diferente, tá? Então, nas ilustrações, a gente pode ver, né, essa divisão não exatamente em duas partes iguais, mas assim, presente. Ou seja, você não consegue fazer em duas partes iguais, mas você consegue fazer uma divisão, você consegue alinhar e ver que tem uma divisão aqui para ser feita, tá? Então, quando examinamos as cartas dos naipes aqui, a gente pode dividir e assumir essas duas formas distintas, ou seja, a gente pode interpretar, né, dividindo a carta. Então, aqui fala, ó, dividindo, você pega e faz na sua cabeça ali, né, uma faixa, dividindo aqui, ó, vamos dizer que daqui, ó, você vê que não vai ficar igual porque a gente tem ela segurando, né, aqui, ó, aí daqui pra baixo já vai significar uma coisa, daqui pra cima vai significar outra. Aí a gente fala aqui, ó, na parte inferior da carta, né, a maioria dos arcanos maiores mostra uma divisão diferente do eixo vertical. Na parte inferior da carta está acontecendo alguma coisa no chão, tá? Ou tem alguma ação ali. E no objetivo, na parte de cima, a gente fala sobre o ar, né? Aí aqui fala, ó, o relacionamento entre essas partes pode ser interpretado como um encontro ou um elo entre a realidade terrena, embaixo, tá? E realidade terrena e a parte de cima também, né? Como uma representação de céu, que é representação do alto ali, né, do superior, da parte espiritual ali, da parte emocional da pessoa, né? Então, a gente vê duas realidades, a terrena e a celestial. Bota na sua cabeça. Terrena, celeste, tá? E aqui ela fala assim, ó. Também pode ser uma representação do céu que ele representa para o bem, né? O bem superior, a felicidade, a caridade, a espiritualidade e a iluminação. Então, a gente tem que sempre olhar assim, ó, a parte de baixo como algo terreno, tá? E a parte de cima como algo celestial, ali algo espiritual mesmo. Em algumas cartas dos arcanos maiores, há também um terceiro nível, um abismo, que parece como uma abertura no chão, ou como uma superfície preta na parte inferior da carta, tá? Esse abismo, ele representa forças profundas, tá? Atuando no inconsciente. Ou seja, forças que você não consegue identificar, que tá ali naquele abismo, tá ali no subconsciente da pessoa. Paixões obscuras, secretas, ou algo escondido ali, enterrado no chão, algo que a pessoa não quer que venha à tona, tá? Podem ser dor, lembranças traumáticas, algo ali que não faça bem a pessoa relembrar. Então, o que ela fez? Ela enterrou naquele abismo ali e ficou, tá? Então, ó, se o abismo é negro, ou seja, se a parte aqui de baixo ela vem negra, né? Podemos interpretá-lo como dor, medos ou lembranças traumáticas, tá? De experiências passadas, até mesmo de vidas passadas, tá? Que você deixa ali. Ou um histórico familiar do consulente, tem algum trauma ali.
E a gente fala também sobre coisas difíceis de ser resolvidas. Aqui a gente está falando de coisas que não vêm só dessa encarnação. A gente está falando de coisas tão profundas que podem ser, e muitas vezes são, vindas de outra encarnação. Ou seja, da sua vida passada, que você enterrou, que você não resolveu, e de repente você veio nessa vida para resolver esse problema, para resolver esse trauma, tá? Então, aqui a gente também fala do eixo vertical, né? Que se manifesta em 3 camadas sobrepostas. A gente tem o abismo, ou o inferno, né, como você preferir falar, a terra e o céu, ou seja, a parte de cima, céu, espiritual, terrena, e algumas cartas vêm com abismo aqui embaixo. Aí aqui fala que, em contraste com o eixo horizontal exterior, o emocional e espiritual, ele vem sempre interior. Ou seja, a gente vê sempre o emocional mais interno. Aqui a gente consegue ver a feição da pessoa, a gente vê como essa pessoa está no momento. A feição da carta mostra muito isso também. Então, a gente consegue ver, né, a feição e tudo. E o exterior a gente consegue ver na parte de baixo também. E aqui fala, ó, quanto o movimento ascendente representa leveza, otimismo, felicidade. Ascendente, aquele movimento que aumenta, aquele movimento que faz a expansão, tá? E a combinação dos eixos também é significativa, ou seja, você viu aqui que a carta, muitas pessoas falam que não é tão... Gente, Marcela é muito profundo. A gente já viu que a carta tem 3 eixos aqui. O celestial, o terreno e o abismo. Ou o inferno, como você preferir falar, como sua crença te mandar falar, né? Sua fé. Mas todos eles combinados também dizem algo pra gente. Ó, aí aqui fala: às vezes podemos observar uma linha diagonal atravessando uma única carta. Ou talvez essa linha, você vai construindo a leitura e essa linha vai se perpetuando entre as cartas. Ou seja, vai fazendo uma linha certinha diagonal no desenho das cartas. Se essa linha estiver no canto superior à direita e estiver subindo, ela é ascendente. Ela vai aumentar à medida que o tempo avança na direção certa e a linha vai aumentando. Assim, ela pode indicar uma direção positiva e melhoria de avanço. Em contraste, uma linha diagonal que vai do canto superior esquerdo até o canto inferior direito marca uma descida ao longo do tempo, indicando recessão, declínio. Ou seja, quando vem ascendente, você está ali melhorando, você está no caminho certo, você está ali cada vez melhor. Quando ela vem decrescendo, você estava numa situação boa e ela vem decrescendo para ficar uma situação não tão boa. Vem uma recessão, vem um declínio, vem ali, né, uma quebra naquela ascendência que você está fazendo, que não é tão bom. Então, para recapitular, hoje aprendemos o quê? Que essa carta, ela pode ser dividida em 2 quadrados, 2 polos, celestial, terreno, ou ela vem às vezes, se tiver aqui uma terra, se tiver uma cor mais escura aqui embaixo, preto, né? A gente fala sobre 3 eixos. Então, a gente fala sobre o celeste, o terreno e também o reino ali, o abismo ou o inferno, como você preferisse chamar, tá? Então, aqui a gente viu muito sobre, né, a linguagem simbólica em cima e embaixo. A gente aprendeu a analisar a parte de cima, a parte de baixo e aprendemos também que tem uma terceira parte, que é o abismo.